Imagem do final de semana, um acidente trágico. Pelas imagens capturadas pelos nossos repórteres cinematográficos, você percebe que a coisa foi feia. Gente, esse carro vermelho simplesmente abraçou um poste. Os bombeiros fizeram um resgate dramático, uma verdadeira corrida contra a vida e a morte, entre a vida e a morte. Algumas pessoas conseguiram escapar com vidas, infelizmente um rapaz não. Põe na tela, vamos lá. Bairro Barreirinha, nós estamos aqui na Avenida Nita Garibaldi. Ambulância do SEAT deixando o local com uma vítima em estado gravíssimo. Seria o passageiro. Olha só a situação. Segundo informações, a viatura da Polícia Militar já estava estacionada aqui, fazendo um patrulhamento na região. Quando viu o Renault Clio, o motorista em altíssima velocidade, ele se perdeu na curva e acabou acertando um ponto de ônibus. Ailton, vem para cá, vamos mostrar aqui, ó. O ponto de ônibus é exatamente assim, ó, desse jeito aqui. Mostra pra gente, Ailton, por gentileza. Desse jeito. E do outro lado lá que o carro acabou perdendo o controle e acertando, virou um amontoado de ferro retorcido. Olha o estado que ficou o ponto de ônibus. Inclusive o ferro acabou entrando no veículo, esmagou o passageiro que está morto ali. Infelizmente, quando o SEAT chegou, nada pôde ser feito. É uma cena extremamente forte. Parte do ponto está ali dentro deste veículo, graças a Deus, por já se tratar dessa madrugada de sábado no ponto, não havia ninguém esperando o ônibus, senão nós estaríamos narrando uma tragédia nesse exato momento. Dentro dessa ambulância aqui, mostra pra gente, Ailton, por gentileza, está o motorista. Ele está tranquilo, consciente, é código 2. Pela escala do SEAT, ele não corre risco de morrer. Agora, infelizmente, nós tivemos um morto no local. A outra vítima, ela já foi socorrida para o hospital. A Polícia Militar continua aqui no local, fazendo isolamento da área, agora aguardando os órgãos competentes, porque, infelizmente, nós tivemos um morto nessa situação. As equipes chegaram no primeiro atendimento e já constataram que essas 3 vítimas estavam enclausuradas dentro do veículo. A equipe do caminhão rapidamente interviu e retirou elas para prestar os primeiros atendimentos. Pela cinemática a gente consegue perceber que a velocidade do veículo era muito grande pelo estado de formação do veículo. A gente constatou também que no poste ali, a aproximadamente 50 metros, tem uma marca de uma pré-colisão antes dessa colisão final, o que dá para constatar que o veículo realmente estava em alta velocidade. As 3 vítimas não foram identificadas no local. São jovens de aproximadamente 20 anos de idade. Traz o Lucas Rocha aqui, por favor. O Iverson Vaz trouxe as primeiras informações, ele fez o plantão da madrugada, mas agora cedo o Luquinha foi até a delegacia de trânsito para pegar mais informações ainda sobre esse acidente. Diga lá, Lucas. Pois é, Passar, é de fato uma tragédia, né? Nós tivemos a morte do jovem Jonafer Gabriel Moreira Ribeiro. O corpo dele já foi levado ao interior do estado, na cidade de Cascavel, de onde ele era, e foi enterrado lá na manhã desta segunda-feira. O homem que estava no banco traseiro continua internado em estado grave no hospital aqui em Curitiba. E o motorista, ele também está no hospital, mas o estado dele é estável, ele não corre risco de morte, de acordo com o boletim médico que nós recebemos. E aí eu vim até aqui a Delegacia de Delitos de Trânsito para conversar exatamente com o delegado Leonardo Carneiro, que é o responsável pela investigação, porque pode haver aí, de fato, um crime. E investiga-se agora se esse motorista foi irresponsável, se ele imprimiu uma velocidade muito alta, até porque, pela dinâmica de tudo e por como ficou o carro, ele estava acima da velocidade permitida da via, que é apenas 30 km por hora. Então, que ele estava acima dessa velocidade, a chance é muito alta. Por isso, já se tem aí algo a se investigar, de acordo com o delegado Leonardo Carneiro. Por isso, nós conversamos com ele. Ele também disse que quer investigar e tem como descobrir se esse homem estava bêbado ou não. Apesar de ele não ter feito o exame do bafômetro, há como ele descobrir isso, porque ele pode conversar com os familiares, com as pessoas que estavam com ele antes desse acidente, né, desse choque de trânsito.
Trânsito e também com os próprios médicos que atenderam este motorista. Nós conversamos com o Leonardo Carneiro e outra coisa que chamou muito a atenção é que ele já teve uma primeira conversa com este motorista responsável por este choque, por esta pancada violenta. De acordo com essas primeiras informações, esse primeiro depoimento, que foi informal, até agora não aconteceu o depoimento formal, ele teria desmaiado ao volante. O próprio motorista disse que teria desmaiado ao volante e que ele estava tendo problemas de desmaio há alguns meses. Vamos ouvir o que disse o delegado para a nossa equipe de reportagem. A gente já conseguiu ouvir informalmente o motorista, tendo visto ainda que ele está hospitalizado, e ele acabou relatando que estava tendo alguns desmaios há alguns dias e que acredita que no dia dos fatos ele realmente perdeu a consciência, o que fez com que ele viesse a perder a direção do seu veículo automotor e atingindo o ponto de ônibus. Desse acidente, resultou um óbito e uma vítima em estado grave, como você relatou, e está ainda internada. Esse homem pode ser punido lá na frente de alguma maneira se ficar comprovado que ele estava embriagado ou desenvolveu uma velocidade acima do limite da via, até porque aquela via tem 30 km por hora de limite, na verdade? Sim, sem dúvida. Por isso que agora a nossa análise ela tem que ser bem criteriosa, A gente já está realizando algumas diligências no intuito de obter imagens, testemunhas dos fatos e também até o prontuário médico do atendimento dessa pessoa, para que a gente tenha maiores elementos, primeiro, em relação à dinâmica do acidente, sobre o fato dele estar ou não sob a influência de álcool ou de algum medicamento que altere a capacidade psicomotora, para que a gente possa fazer a análise adequada do caso. Ele não tendo realizado o exame do bafômetro, ainda assim é possível dizer se ele estava bêbado ou não, doutor, de acordo com os boletins dos médicos ali? Sim, sem dúvida. A gente tem alguns outros elementos que a gente consegue identificar aí se houve ou não ingestão de bebida alcoólica. Não só o prontuário médico, como até em conversa com as pessoas que fizeram esse primeiro atendimento a ele, e algumas outras diligências que a gente pode realizar no intuito de verificar esse fato. Ele pode responder de fato, então? Com certeza. Caso se fique comprovado, que o acidente ocorreu após ele ter ingerido bebida alcoólica e isso provocou o acidente, ele seria indiciado aí pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez ao volante. E é importante lembrar, tanto neste acidente quanto no outro do motoboy, o Matheus, a vítima, Passaia, tanto o Gabriel, que causou o acidente do motoboy, quanto este homem que a gente fala agora, eles também podem responder por ter infringido um decreto estadual do toque de recolher. Se eles não conseguirem justificar o que estavam fazendo na rua depois das 11 horas, se por algum motivo médico ou alguma coisa relacionada ao trabalho, se eles não tiverem esta justificativa, eles também podem ser penalizados por conta desta infração ao decreto estadual. Voltamos com você. Ok, Lucas, obrigado pelas informações.